Queridos irmãos e amigos, queremos recebê-los a todos com muita alegria nessa noite, dar graças a Deus pelo privilégio de mais um Expondo as Escrituras. Nós teremos essa segunda e a próxima segunda, e aí nós encerramos pelo mês de janeiro, e fevereiro nós recomeçamos. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Coloquei na sua agenda um alarme aí no seu celular para tocar lá em fevereiro, para você não esquecer de que nós estamos recomeçando com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. Nós vamos começar com uma palavra de oração. Queria convidá-los a ficar em pé. Vamos buscar a presença de Deus em oração nesse instante. Pai querido, ao chegarmos ao final desse ano, olhamos para trás, agradecidos por quanta coisa o Senhor tem nos dado. Te agradecemos as bênçãos derramadas, as bênçãos espirituais. Agradecemos o perdão de pecados, o conforto espiritual, a paz na hora da tribulação, o livramento na hora da angústia. Te agradecemos os amigos e irmãos que nos aconselharam, que nos consolaram no meio desse vale de lágrimas que é o mundo em que vivemos. Te damos graças pela esperança, pelos sonhos, pelas expectativas, pela confiança, por tuas promessas pelas quais nós vivemos. E à medida que nos aproximamos de um novo ano, nós pedimos a renovação das tuas misericórdias. Nós oramos por cada pessoa que está aqui nessa noite. Tu conheces as lutas de cada um. Nós oramos que tu queiras confortar, abençoar, guiar, e de que o estudo também dessa noite, os cânticos que vamos entoar, as orações que serão feitas, sejam para a tua glória e para a alegria do teu povo. Ouve a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, por quem tudo isso vem, oramos. Amém. Irmãos, louvemos ao nosso Deus. Pastor Luciano vai nos conduzir em 2 cânticos espirituais. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Todo o poder te foi dado no céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus
sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Queridos, dando sequência à nossa série de estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós iremos agora para o capítulo 3 e vamos do verso 1 até o verso 7, pelo menos é o plano. Tem muito material, não sei se vamos conseguir falar tudo, senão fica para a próxima segunda-feira. Mas o alvo é de 1 a 7, onde o apóstolo Paulo agora trata da liderança das igrejas da cidade de Éfeso, como Timóteo deveria proceder. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Ó Senhor, nós reconhecemos que estamos diante de um texto antigo, reconhecemos também que nem sempre estamos a par do contexto em que ele foi colocado, e também, Senhor, nós sabemos que é um texto que foi inspirado por Ti. Nós somos limitados, somos criaturas marcadas pela subjetividade
e pelo enviesamento do nosso pensamento por conta do pecado. Portanto, se o Senhor não nos guiar e orientar, nós não podemos entender com clareza o que o Senhor aqui revelou. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo esclareça os olhos do nosso entendimento e nos guie na compreensão salvadora da Tua palavra. Oramos em particular por aqueles irmãos que ocupam posição de liderança nas igrejas onde o Senhor os colocou. Que esse texto seja usado como bênção, orientação, encorajamento, talvez correção, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor tão bem conhece. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos o apóstolo Paulo trazendo algumas orientações com respeito à participação das mulheres no culto, quanto ao aprender e quanto ao ensinar. Lembremos que essa carta foi escrita pelo apóstolo a Timóteo, a quem ele havia deixado em Éfeso, com o objetivo de organizar e colocar em ordem algumas coisas que estavam faltando nas igrejas daquela cidade tão importante, de uma das províncias maiores do Império Romano. Ele tinha dado orientações a respeito de como Timóteo deveria enfrentar os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, tinha falado a respeito do seu próprio testemunho de como Deus, pela sua graça, transformou a vida daquele fariseu arrogante que ele era em um servo de Jesus Cristo, com isso mostrando a graça de Deus e a salvação não por mérito, porque se fosse por mérito, Paulo provavelmente seria o último a ser salvo, pelo menos ele se considera o maior dos pecadores. E depois ele entra na parte do culto público, que é o capítulo 2. No capítulo 2 ele começa dizendo do dever que nós temos de orar por todas as pessoas e particularmente pelos governantes. E a partir daí ele começa a falar da oração que os homens devem fazer, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Depois nós tivemos uma segunda-feira bem divertida, falando a respeito do traje das mulheres, não é? Citamos, inclusive, o famoso Juvenal, que não era não era um alfaiate daquela época, mas era um filósofo, né, que tinha umas opiniões bem extravagantes a respeito dos vestidos e vestuários da mulher daquela época. E depois nós vimos, na segunda-feira passada, as instruções de Paulo sobre como a mulher deveria se portar com respeito a aprender e a ensinar na igreja. E isso prepara o passo seguinte. Uma vez que ele limita a participação da mulher na questão do ensino, o passo seguinte é ele dizer quem é que então está autorizado a ensinar na igreja. E aí entra o capítulo 3, que é exatamente sobre a qualificação dos presbíteros, dos bispos ou pastores. Então a sequência é muito clara, né? Um assunto puxa o outro, e aqui nós estamos então diante dessas orientações. O que Paulo vai dizer aqui no texto, na verdade, ele primeiro vai falar dos bispos ou presbíteros, e vou tratar disso, nos versos de 1 a 7, e depois dos diáconos, que nós veremos na próxima segunda-feira, inclusive a passagem bem interessante aqui, quando ele fala das mulheres, não é? Quem são essas mulheres? São as diaconisas, são as esposas dos diáconos, então tem um debate muito grande. É um livro cheio de emoções, não é? 1 Timóteo. Então, hoje nós vamos ficar nessa parte dos presbíteros, próxima segunda, se Deus permitir, dos diáconos. Em resumo, o que Paulo diz a Timóteo aqui, a instrução que ele dá a Timóteo, pode ser colocada de três maneiras. Primeiro, que o papel do bispo é uma obra excelente, é uma coisa boa. Segundo, que não está errado alguém aspirar a isso, alguém desejar ocupar posição de liderança na igreja. Mas terceiro, a pessoa precisa ser qualificada. Não é qualquer pessoa. E não basta apenas desejar. Existem algumas qualificações por força do ofício, porque é uma excelente obra. Então, algumas virtudes ou qualidades, características, elas se tornam necessárias para que a pessoa possa ocupar essa função. E nós perguntamos a razão pela qual Paulo está dando essas orientações aqui. E eu começo dizendo que só o fato de Paulo estar orientando Timóteo a organizar a liderança da igreja, dizer que tem que ser uma liderança qualificada
e que não pode ser todo mundo, já mostra que desde cedo a igreja cristã ela tinha uma organização. Ela tinha uma organização. Muita gente que é desigrejada e que ataca as igrejas institucionalizadas, elas dizem que igreja como instituição é uma coisa completamente estranha ao Novo Testamento. Então, eu não sei o que é que esse pessoal imagina como era a igreja no primeiro século. Era o quê? Era um monte de gente que se juntava num lugar para bater papo, tomar um cafezinho, falar de Deus e tudo mais, depois ir embora cada um para o seu lugar? A igreja, desde cedo, ela tinha liderança, que era eleita, que tinha que ser qualificada, para entrar tinha que passar pelo batismo, para sair passava pela disciplina, levantava oferta, sustentava obreiros, quer mais organização e instituição do que isso? Já no primeiro século, a igreja nasceu, ela precisa de uma base mínima para funcionar como instituição. Ela é um organismo, ela é composta do povo de Deus, mas ela tem essa dimensão humana, por assim dizer. Ela precisa funcionar como organização. E a gente vê aqui Paulo orientando a Timóteo, elege presbíteros e bispos para governar as igrejas. Isso aqui, nós estamos falando aqui, talvez, final da década de 50, início, máximo, meados da década de 60. Ou seja, bem no início da igreja. Essa é a primeira observação. Segunda, Paulo está escrevendo isso aqui, porque essa carta é para Timóteo. Mas lembremos que essa carta seria lida nas igrejas de Éfeso. E o que Timóteo está sendo instruído aqui é preparar uma liderança para aquelas igrejas. Paulo está ausente, mas essa carta funciona como que um alvará de funcionamento para Timóteo, né? Dizendo assim, Timóteo está autorizado por mim a proceder com o que for necessário para colocar a liderança correta nas igrejas. Porque a liderança, na verdade, era do apóstolo Paulo. Paulo é que era o apóstolo, mas ele não pode estar presente em Éfeso. Então, ele mandou Timóteo, e essa carta funciona como que uma autorização para que Timóteo faça o que ele tem que fazer lá na igreja para colocar tudo em ordem. A preocupação de Paulo, quando ele dá essa lista extensa aqui de qualidades, tem duas origens. A primeira, nós já vimos, tratada no capítulo 1, é que havia mestres, havia gente que queria ocupar a posição de mestre na igreja, mas que não tinha qualificação nenhuma. São aqueles mestres que Paulo diz que Timóteo tem que enfrentar, no capítulo 1, dizendo assim, manda esse pessoal calar a boca. Esse pessoal está falando de mitos, está falando de genealogias, está ensinando outra doutrina, esse pessoal não pode dar espaço para esse pessoal. Então, primeira razão era a infiltração dos falsos mestres. A segunda é que parte desse movimento estranho na igreja consistia em estimular as mulheres a ocupar um papel que não era o papel designado dentro da economia cristã. As mulheres poderiam falar, poderiam ensinar, nós já vimos isso, mas elas não poderiam ser aquelas que instruiriam a igreja no caminho, não eram as mestras da igreja. Isso aí nós vimos com muita clareza. Então, como nós vimos o perfil da mulher da Roma Imperial, mulher educada, mulher rica, patrona, acostumada a mandar. Eu desenhei o perfil aqui para vocês pelo menos 2 vezes, não preciso voltar nos detalhes. Então, era preciso que Paulo deixasse claro quem realmente poderia governar a igreja, governar espiritualmente a igreja e instruir a igreja oficialmente. Daí, essa preocupação dele em colocar aqui todas essas qualificações. E eu quero então ver com vocês, se o tempo permitir, primeiro, essa excelente obra, que é o nome que ele dá aqui ao episcopado, e segundo, quais as qualificações necessárias, terminando com algumas poucas aplicações práticas para nós. Vamos começar então aqui no verso 1, quando ele diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Toda vez que Paulo, nas pastorais, está começando um assunto que ele considera de extrema urgência, ele usa essa expressão, fiel é a palavra. Aparece cerca de 5 vezes nas cartas paulinas. Em todas elas, introduz um assunto que Paulo considera de extrema importância. O que ele quer dizer é o seguinte: essa palavra que eu vou dizer para vocês é uma palavra que merece crédito. Ela é fiel, ela é verdadeira. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Essa palavra, você viva por ela, haja por ela, porque você está agindo da forma correta. Essa é uma palavra que é fiel. E em seguida ele diz:
que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O episcopado é o ofício do bispo. A palavra episcopado aqui, a raiz dela é do verbo supervisionar. O bispo, ele era um supervisor, era a palavra que se usava para alguém que superintendia um negócio, uma obra ou alguma coisa. E quando fala episcopado, é a pessoa que ocupa esse ofício. Então, o nome que se dava ao ofício na igreja primitiva, na igreja apostólica, era episcopado. A pessoa que era eleita, a pessoa que era nomeada para dirigir a igreja, ele era chamado de bispo, exatamente porque a palavra bispo significa supervisor e indica a função que ele iria ocupar. Ele era um supervisor, não era que ficava procurando ver os defeitos na vida dos irmãos, mas é como um pastor que fica olhando para o rebanho para ver qual ovelha que precisa de cuidado. Então ele é um supervisor, alguém que está atento, que cuida, que olha, que procura ver o que é que precisa ser feito. Por isso que é chamado de bispo. Por isso que é chamado de bispo. Contudo, é preciso lembrar que esses mesmos bispos, eles são chamados de presbíteros. Presbítero e bispo não são duas categorias diferentes, mas eles se referem ao mesmo ofício. Só que a palavra bispo diz qual é a função, supervisionar, e a palavra presbítero se refere ao caráter ou à natureza, ancião, alguém que é moderado, alguém que é equilibrado, alguém que é maduro. Então, bispo, presbítero é a mesma coisa. E eu preciso demonstrar isso a vocês. Talvez o melhor exemplo é o próprio apóstolo Paulo, quando falou sobre esse mesmo assunto pela primeira vez na igreja de Éfeso. Não foi a primeira vez que Paulo tratou desse assunto. Veja em Atos capítulo 20, quando Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, numa das viagens, e olha o que ele diz. Ele começa dizendo, capítulo 20 de Atos, verso 17. De Mileto era assim uma cidade colada a Éfeso, como Olinda está colada em Recife. Paulo não foi a Éfeso, mas ele foi em Mileto. E lá de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja, está vendo aí? Atos 20, 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros vieram, a igreja toda veio, Paulo se encontrou com eles, o encontro foi na praia. A Paulo está dizendo, eu vou embora, eu não vou mais passar por aqui, eu estou indo para Jerusalém, eu sei que eu vou ser preso. E aí no verso 28 ele diz para os presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Percebeu? No verso 17, de Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros. Mas aí quando Paulo se dirige a ele, chama-os como no verso 28? Bispos. É a mesma pessoa, é o mesmo grupo. Eles são chamados de bispos com relação à função, presbíteros com relação ao seu caráter. São pessoas maduras, porque a palavra presbítero significa ancião. É isso que significa. Mais adiante, aqui voltando lá para as cartas pastorais, na carta de Tito, que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, ele diz, no verso 5, está tratando do mesmo assunto para Tito, só que Tito estava em Creta, na ilha de Creta, para organizar igrejas. E Paulo também escreve uma carta para ele. E ele diz assim, Tito 1, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordens as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. É a mesma pessoa. Ele começa dizendo, chamando de presbítero e continua chamando de bispos. Então, na linguagem do Novo Testamento, bispo e presbítero é a mesma coisa. Então, você não consegue, aqui a gente tem que fazer uma aplicação prática, tem igrejas no meio evangélico, né, e aqui não é nenhuma crítica negativa, mas há igrejas no nosso meio, igrejas protestantes, que têm a função de bispo como sendo superior à de presbítero. O bispo seria um supervisor de uma região, ele está acima dos pastores e dos presbíteros. Esse é um desenvolvimento da história da igreja posterior, é coisa do 2º, 3º século, quando o bispo das principais igrejas, os presbíteros das principais igrejas, eles começaram a se altear
ou se torna mais importantes em termos de relevância com relação aos presbíteros de outras igrejas. E eles passaram a ser como que a gente chamaria hoje, em algumas denominações, o pastor regional, né? Que bota pastor, tira pastor e tudo mais. Só que essa distinção você não vai encontrar no Novo Testamento. Presbítero e bispo é a mesma coisa, não tem essa distinção. Isso é um desenvolvimento que vem posteriormente. Então, se algumas denominações querem adotar isso, fazem por conta da história da igreja, que o bispo monárquico é o nome que se dá. O bispo monárquico surge século II ou III, e mais adiante o bispo de Roma vai se declarar o Papa, né? O pai de toda a cristandade. Então, geralmente, os protestantes mais reformados, eles têm ojeriza não, eles são meio assim com bispo, né? Porque para nós, presbítero e bispo é tudo a mesma coisa, né? Não tem um acima do outro nesse sentido. Mas, como eu disse, isso não impede, não é? Igrejas que adotam esse sistema, nós não somos irmãos e apenas discordamos porque não vemos fundamento bíblico para isso. Mas não é motivo de brigar, não. Bom, outra coisa é que a esses irmãos foi conferido o dom de pastorear. Eu estou querendo juntar na mesma pessoa esses três nomes, vocês já perceberam, né? Presbítero, bispo e pastor, na verdade, é a mesma coisa. São três nomes para indicar a mesma pessoa, a mesma função. Porque a estes foi dada a função de pastorear o rebanho de Deus. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 20, daquele mesmo discurso, quando o apóstolo Paulo está falando para os presbíteros, de Mileto, não é? Ele diz assim, Atos 20, 17, de Mileto mandou chamar Éfeso e aos presbíteros da igreja, e ele volta para o verso 28, lembra que a gente leu? Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, pastores e presbíteros, que são a mesma função, a eles compete pastorear a igreja de Deus. Isso aqui é muito importante, eu vou dizer por quê, daqui a pouco. Vamos aí para a 1 de Pedro, para não pensar que é correção de Paulo, vamos lá ler a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5. No final da carta, Pedro se dirige aos presbíteros das igrejas das províncias a qual ele escreve. E ele diz, capítulo 5 da 1 de Pedro, verso 1: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero como eles. Então, embora Pedro fosse apóstolo, a função mais básica na igreja de presbítero. Todo apóstolo era um presbítero, embora nem todo presbítero fosse um apóstolo. Mas todo apóstolo, ele era, por função mais básica, um presbítero, um supervisor, um pastor da igreja. Tá? Então, Pedro diz, eu digo a vocês que são presbíteros, e eu presbítero como vocês. O que é que Pedro diz no verso 2? Pastoreai o rebanho de Deus. A orientação dada aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus. Aqui a gente aprende uma coisa muito importante, que desde cedo havia essa preocupação dos apóstolos, como nós vemos aqui a preocupação de Paulo escrevendo a Tito, a preocupação de Pedro, o sermão de Paulo lá em Mileto para os presbíteros de Éfeso, a preocupação de que as suas igrejas, as igrejas fundadas, as igrejas nascentes, elas fossem lideradas. Eu vou usar a palavra governar por falta de uma melhor, mas não governar, mas governar pelo exemplo, pelo amor, governar espiritualmente, liderar. A preocupação que as igrejas fossem lideradas, orientadas, governadas por homens preparados e qualificados para isso, que são chamados de bispos por conta da função deles, eles vão supervisionar o trabalho que é feito, são chamados de presbíteros porque eles têm que ser pessoas maduras, e são chamados de pastores porque é a maneira como eles vão fazer isso, como um pastor cuida do rebanho. Então, esses três nomes indicam a mesma pessoa e a mesma função de acordo com o Novo Testamento. Todo presbítero era pastor e todo pastor era presbítero. Todo pastor era presbítero e todo presbítero era pastor. Há uma diferença que surge, que mais adiante vai permitir
que na Reforma Protestante se faça uma diferença entre presbítero, docente e regente, que Paulo vai falar no capítulo 5 da 1 de Timóteo, que eu vou só adiantar para vocês, mas vou deixar para depois do Carnaval. Que é mais ou menos a essa altura que a gente vai chegar lá. 1 Timóteo 5, verso 17, na mesma carta, que nós estamos estudando, olha o que é que Paulo diz a Timóteo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Daqui a gente percebe qual era a função do presbítero. Ele tinha que presidir, governar, e ele tinha que ensinar a palavra de Deus, porque é assim que ele pastoreava, era assim que ele supervisionava. Mas alguns presbíteros já estavam se dedicando de tempo integral à palavra e ao ensino. A esses, Paulo diz, vocês sustentem. Esses vocês vão cuidar para que eles tenham tempo para fazer isso, que eles tenham condições financeiras para fazer isso. Então, isso vai se desenvolver na história da igreja posteriormente, até a igreja reconhecer que, diante os presbíteros, existe a necessidade de ter aqueles que tenham tempo integral para que eles possam cuidar do pastoreio mais eficazmente. Porque ensinar a palavra, pregar a palavra e colher os frutos disso... Eu sei que tem colegas que, por conta da situação financeira, eles têm que trabalhar no comércio, mas eles são pastores de igreja, e eu dou graças a Deus por esses pastores. Mas é muito difícil. Você passar a semana toda trabalhando 2 expedientes, às vezes 3, e quando chega no sábado você tem que preparar um sermão, 2, 3 sermões para pregar no domingo, e às vezes não sai como deveria sair. Não é porque não queira, é porque tem que trabalhar, não tem condição financeira, é difícil, a igreja não sustenta. Então, desde cedo a orientação é essa para as igrejas: invistam nos presbíteros que ensinam, que dão tempo para a palavra de Deus, porque eles são os mestres da igreja. É assim que a igreja vai crescer. Exatamente porque as igrejas não investem nisso, não sustentam, não investem na preparação dos presbíteros docentes, que vão ensinar, que a gente chama de pastores. O resultado é um púlpito fraco, um ensino fraco e, consequentemente, igrejas fracas também. Membros que não conhecem a palavra, não entendem a palavra. Embora a palavra por si, você lendo a Bíblia, muita coisa você vai compreender. É óbvio, a Bíblia é um livro público, aberto. Mas tem muita coisa que precisa de explicação. Aqui é um livro antigo. Estamos com um livro aqui de 4.000 anos de idade, e numa versão que é português. Então, precisa alguém nos ajudar a ler e compreender. Mas quando a igreja não investe nisso, o resultado é essa superficialidade, às vezes, que a gente... Não é nem porque o pastor não queira, mas é que ele não tem condição. Se ele não for trabalhar durante a semana, como é que ele vai sustentar a família dele? E, às vezes, a igreja falta visão, para investir e ajudar o pastor a comprar bons livros, a fazer um bom curso de teologia, e ter condições de tratar, de ensinar a palavra com tranquilidade, porque precisa paz de espírito para você estudar, entender um texto, mas você fazer isso pensando no boleto que está chegando, não tem dinheiro para pagar, a mulher que está doente precisa ir para um médico, não tem plano de saúde e tudo. Então, é uma luta muito grande. A preocupação do apóstolo Paulo é que a igreja tenha presbíteros que cuidem da palavra, que sejam sustentados pela igreja, para que eles possam fazer isso de maneira correta. O último ponto aqui sobre o episcopado. Primeiro eu disse que o que era o episcopado, depois eu falei que é a mesma coisa de presbítero e também de pastor, e a última coisa aqui, antes de passar para o próximo ponto, é dizer que, se vocês perceberam, sempre que Paulo ou Pedro ou outros passagens do Novo Testamento fala dessa liderança, fala sempre no plural. Sempre no plural. Então, nós dizemos que o modelo neotestamentário de liderança, ele é colegiado. Nunca uma igreja ficava na mão de uma pessoa só. Não. Sempre é presbíteros, ou pastores, ou bispos, trabalhando juntos. E isso por vários motivos. Primeiro, havia uma razão, havia uma questão de identidade.
a nascente, a igreja cristã nascente, ela precisava de referenciais sobre como ela ia se organizar. E o referencial estava à mão. Você tinha o modelo do Antigo Testamento, dos 70 anciãos. Lembra do episódio que Moisés estava resolvendo tudo sozinho e o sogro dele chegou e disse: Moisés, está tudo errado. Você vai estar se matando aí para resolver tudo isso. Elege aí 70 homens, gente que seja... 70 é depois, né? Elege aí homens que sejam capazes, chefes de 100, de 1000, resolvendo o problema do povo, e o que eles não puderem resolver, eles trazem para você, mas divide a tarefa, compartilha o fardo. Então, tem o modelo do Antigo Testamento, tem o modelo das sinagogas, as sinagogas que todos os judeus conheciam, Paulo conhecia, Timóteo conhecia. As sinagogas funcionavam com uma liderança colegiada de anciãos. Então, a igreja nascente, ela tinha um modelo de liderança colegiada na frente dela, quando ela nasce. E é daqui que vai tirar essa ideia. Mas havia também uma outra preocupação, é que essa função, ela é tão importante, veja como Paulo chama, excelente obra, que ela não pode ficar na mão de uma pessoa só. O problema bate a porta. Quando você tem homens bons, íntegros, que por uma questão ou outra, eles são a liderança de uma igreja, não tem outra. Então a coisa até vai bem. Mas imagine uma pessoa que tenha motivos errados, ele está no comando de uma igreja, ele não presta contas a ninguém do que ele ensina, ele não aceita críticas e não presta conta da arrecadação da igreja, em que é que o dinheiro da igreja está sendo gasto. Ele não presta conta a ninguém. Então ele faz o que ele quer, ele diz o que ele quer, não tem ninguém de lado para dizer: espera aí, isso aqui está errado. E quando o membro da igreja vem falar, diz: não toque no ungido do Senhor. Esse modelo, ele não é saudável. O modelo bíblico é colegiado. Colegiado. Eu sei que tem o que a gente chama de primus inter pares, porque funciona assim. Essa expressão primus inter pares é uma expressão latina que significa o primeiro entre iguais. Então, pastores, presbíteros e bispos são iguais, mas geralmente Deus levanta um líder. Mas esse líder, ele lidera pelo exemplo, pela humildade, ele não se impõe, ele trabalha o consenso, juntos eles estão trabalhando, mas precisa de uma liderança, o colégio precisa de uma liderança, o colégio pastoral precisa de uma liderança, a gente chama de primus inter pares. Mas ele não é maior, ele não é superior, ele não tem mais autoridade do que os outros, mas ele é a pessoa da visão. É a pessoa que vai dar a liderança, vai juntar, vai aglutinar, vai agregar ali as opiniões para entender o que é que Deus quer. Então, esse é o modelo que nós entendemos que o Novo Testamento apresenta. Ele pode ser feito de diversas maneiras. Os presbiterianos têm uma forma de fazer esse sistema colegiado, o sistema batista pode ser colegiado também, tem igrejas que fazem isso, o sistema episcopal também faz isso, dependendo do modelo da Assembleia de Deus, isso pode ser feito também. O importante é que sejam supervisores, que sejam pastores, que sejam líderes e que seja colegiado. E dessa forma, então, a igreja pode caminhar. É a melhor forma de governo do que colocar na mão de uma pessoa só, ou então na mão de pessoas que não estão qualificadas. Segunda coisa que Paulo diz aqui, a primeira foi o que é episcopado, né? E a segunda foi, ele diz que é possível alguém aspirar, né? Não tem nada a ver com aspirador de pó aqui, que piada infame essa. O que significa aspirar aqui é a mesma coisa de almejar, tá? Se alguém aspira ao episcopado, se alguém almeja o episcopado, almejar quer dizer desejar com muita intensidade, querer muito. Você pode se perguntar, é possível alguém querer isso pelos motivos corretos? Sim. Tem muita gente que quer pelos motivos errados. Tem muita gente que aspira, deseja, né, quer muito esse papel pelos motivos errados. Popularidade, poder, se destacar entre os outros, receber o respeito e o aplauso das pessoas. Isso atrai muita gente, mais do que dinheiro. A gente às vezes pensa que dinheiro é a coisa que o pessoal gosta mais. Não. Popularidade, às vezes, é melhor do que dinheiro. Prestígio é melhor do que dinheiro. Então, muita gente se sente, né, ansiosa por querer estar ali na frente, aparecendo e tudo mais. Mas existe o motivo correto. Não é errado você desejar isso. Você querer servir a Deus nessa posição. Você aspirar isso. Paulo, inclusive, diz que se alguém aspira ao episcopado, ele está aspirando, ele está desejando o que Paulo chama aqui de uma excelente obra. Capítulo 3,
excelente obra almeja, excelente obra. Obra excelente foi traduzido aqui pela NVI como sendo uma nobre função. E eu creio que é mais nesse sentido. Nós poderíamos dizer que o episcopado é uma obra excelente porque, primeiro, a pessoa vai viver completamente imersa e envolvida com as coisas de Deus, as coisas que ele ama, que motivam o seu coração, a razão da sua existência. Ele vai fazer aquilo que ele realmente gosta, aquilo que ele acredita. Ele vai falar da parte de Deus, ele vai ensinar as coisas de Deus. Então, é de fato uma obra excelente, é uma vocação altíssima, que é essa daqui do episcopado. Então, é por isso que é uma obra excelente, uma nobre função, e desejá-la pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? É dizer assim, eu quero servir-te, ó Deus, nessa função. Eu quero dar a minha vida para ser um supervisor do teu povo, dar a minha vida para pastorear o teu rebanho. Eu quero me gastar, ser gasto a bem do teu povo. Então, há pessoas que têm essa motivação, têm esse desejo, e isso deveria ser recebido e reconhecido. Na doutrina da vocação, que é das igrejas reformadas, existem 3 elementos que, combinados, mais ou menos deixam claro que uma pessoa, ela de fato deveria ser bispo, ou presbítero, ou pastor. Primeiro é isso aqui, a pessoa tem que querer, ela tem que almejar, o que a gente chama de chamado interno. A pessoa tem que se sentir desejosa, né? É muito ruim você ter alguém como presbítero, bispo, pastor, mas que ele não almeja, ele não tem vontade daquilo, não tem desejo, porque é uma vocação, não é uma profissão que você diz assim, eu quero ganhar dinheiro na vida, qual é a profissão aqui? Vou dar uma olhada aqui no ranking das profissões, o que é que dá mais dinheiro? Não interessa se você gosta ou não, você vai pelo que dá mais dinheiro, mas isso aqui é paixão, você almeja, você tem que ter desejo, porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Das 3 pesquisas dos Estados Unidos, 3 categorias que mais requerem cuidados médicos e que custa mais aos cofres públicos de saúde, é policial, médico e religioso. Lê-se pastor, né, de todas as religiões. Então, é uma profissão de alto risco. Se você não tiver vontade e desejo, é melhor você, né, vá fazer outra coisa. O meu sogro contava uma história, o reverendo Francisco, né, foi reitor do seminário, no tempo que eu estudei, ele disse que um dia chegou um seminarista, um candidato ao seminário, tal, queria estudar para ser pastor. Meu sogro perguntou, disse, o que é que lhe convenceu de que você deveria ser um seminarista? Disse, não, pastor, eu tive uma visão. E na visão eu vi as letras assim, VPB. E eu interpretei, vá pregar a Bíblia. Meu sogro disse, tá bem, tá bom, vamos entrar. Primeiro semestre. Aí tomei aula de grego, meu sogro era professor de grego, tomei aula de grego, gramática, exegese. No fim do primeiro semestre, o cara se arrebentou em tudo, perdeu, não passou em nenhuma disciplina. Meu sogro chamou, disse, eu também recebi uma revelação da interpretação daquelas palavras. VPB quer dizer, vá plantar batata. E o cara teve que vazar realmente do seminário, né? Então, se você não tiver paixão, né, almeja, então é melhor nem vá plantar batata, né, como diria o meu sogro, não vá, você tem que desejar mesmo. Segunda coisa é o que a gente chama, o que a gente considera, e é isso que Paulo vai mostrar em seguida, é o chamado da igreja. A igreja olha para você e diz, essa pessoa tem essas qualidades aqui. Ela tem essas qualidades, porque não pode ser isso, não pode ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. E aí junta, a igreja diz, de fato essa pessoa está qualificada para ser um presbítero, está qualificada para ser um pastor, que combina com aquilo que você já tinha desejo no coração. E tem o terceiro ponto, que é a providência de Deus. Ou seja, as circunstâncias são favoráveis para que você faça isso.
Existem algumas situações em que não acontece. Por exemplo, você sente esse desejo, eu sei que isso é polêmico em alguns casos, você sente esse desejo, você tem as qualificações, mas você é casado e sua esposa diz, eu não quero. Quando a gente casou, eu casei com um médico e de repente agora você mudou para ser... Você disse que você está sentindo vontade de ser pastor, então não foi isso que eu não quero ser mulher de pastor, então vai ser complicado você entrar no pastorado tendo uma mulher que é inimiga do seu ministério, porque se sua mulher não apoiar o seu pastorado, meu amigo, você está perdido. Você está perdido. Ela vai ser a base para que você tenha tranquilidade para fazer o seu trabalho. E de repente sua mulher diz, eu casei com um médico e não um pastor. Então as circunstâncias elas são contrárias. É o momento de você dizer, Deus, se realmente o Senhor está me chamando, muda o coração da minha mulher. Muda o coração da minha mulher, transforma o coração da minha mulher, para que eu possa ter paz nesse sentido. Então tem que ter o chamado interno, o chamado externo, e as circunstâncias têm que ser favoráveis. Aí você pode dizer, sim, eu quero servir a Deus nessa função. Quando a gente força a barra em alguma dessas três coisas, acaba dando ruim. E não é pouco o número de pessoas que um dia ingressaram no episcopado para depois fraquejar e desistir. Talvez porque não levou a sério o que esse texto está dizendo. Você tem que almejar e você tem que ter o chamado externo, essas qualificações que mostram que, de fato, você deve ser chamado para a obra de Deus. Então, terceiro ponto aqui é que, à luz de tudo isso, primeiro, definir o que é o episcopado. Segundo, a questão do aspirar e desejar, chamado e vocacional para isso. E terceiro é que, exatamente por conta desses dois pontos, que é uma obra excelente, já falei sobre isso, ele demanda qualificações. E veja como inicia o verso 2. É necessário, portanto. O portanto aí introduz a conclusão do que tinha sido dito antes. O que é que foi dito antes? Se alguém aspira, é uma obra excelente. E porque é uma obra excelente, portanto, quem vai entrar nela tem que ter as seguintes qualificações. O portanto, então, tem a ver com o que foi dito antes. Agora, meu foco aqui é no que Paulo diz. É necessário. Ele não está dizendo é recomendável. Ele não está dizendo é desejável. Ele não está dizendo é preferível. Ele está dizendo é necessário. Ou seja, sem isso aqui, ninguém deveria se aventurar. É necessário. Por que é necessário? Porque é uma obra excelente, é uma obra nobre, a importância dessa função na vida da igreja. Por isso, não há nada que mais contribua para o desastre de igrejas, e aqui eu quero falar até da minha denominação, do que nós admitirmos ao presbiterato e ao pastorado pessoas sem essas qualificações, esquecendo essa figura que está escrita aqui, é necessário. Porque às vezes a gente diz assim, o cara aqui está dizendo aqui que não seja neófito, né? Ele só tem 2 anos de crente, mas é um homem já de 40 anos de idade, né? Mas o neófito aqui é com relação à fé. A gente fecha o olho para isso. Diz aqui que ele não pode ser violento. É verdade que ele bate na mulher de vez em quando, mas é que a mulher merece também. A mulher chata é uma jararaca, aquela esposa dele e tal. Então não vamos levar isso em consideração, não sei o quê. Entende? Então, rapaz, ele é o filho do presbítero mais rico da igreja. O filho do presbítero mais rico da igreja quer ser pastor, não tem qualificação nenhuma, mas o dízimo do cara é alto. Se a gente negar o pastorado para o filho do presbítero, ele vai parar de contribuir e a igreja vai fechar. Então vamos dar um jeito aqui, quem sabe ele se converte mais adiante, né? Não, gente, é porque a gente esquece isso aqui. É necessário que nós colocamos na liderança pessoas às vezes até bem intencionadas, pessoas que mas que não têm as qualificações que o apóstolo Paulo vai descrever aqui. E o resultado é desastre, pode ter certeza. Ou no presbiterato,
ou no pastorado, o desastre vai chegar, pode ter certeza. Porque toda vez que a gente desobedece às orientações claras da palavra de Deus, e boa parte do cristianismo é bom senso. Como é que você vai pegar? Empresas fazem isso, não precisa nem ser igreja. Empresas fazem isso para as pessoas ocuparem determinadas funções de supervisor, de gerente e tudo mais. Tem que ter determinadas qualificações, e às vezes são rígidos, né? E a gente aqui na igreja, a gente simplesmente vai colocando gente sem qualificação, sem preparação, e o resultado depois, eu vou dizer minha experiência para vocês. Colocar alguém no presbiterato e no pastorado é muito fácil. Tenta tirar. Tenta tirar. Aí você vai ver a bronca. Né? No mundo secular diz assim, nunca contrate quem você não pode demitir. Não é uma boa regra? Nunca contrate quem você não pode demitir, porque se mais adiante você tiver que demitir, você não vai poder. Então, precisa de muita firmeza nessa área, porque a vida da igreja vai depender da sua liderança. Bons líderes podem fazer um trabalho maravilhoso na igreja. Líderes maus, eles podem afundar uma igreja sem demorar muito tempo. Rachar a igreja, dar um outro rumo para a igreja, afastar da palavra de Deus, mudar a teologia da igreja e assim por diante. Por isso é necessário. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós vamos ver o resto do verso 3 até o verso 7, porque hoje nosso tempo já está avançado, eu queria dar um tempinho para perguntas e respostas. Nós vamos concluir, então, com uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos pelos bons presbíteros, bispos, pastores, com os quais o Senhor tem agraciado a sua igreja. Te agradecemos por aqueles que almejaram, desejaram, e que a igreja reconheceu, que o Senhor abriu portas e que hoje te servem de todo o coração, como presbíteros de igrejas locais, evangelistas, mestres, pastores, bispos. Te damos graças por tudo isso. Te damos graças pelas pessoas que o Senhor deu à igreja para o governo dela. E confessamos o nosso pecado toda vez que nós diminuímos o teu padrão, que nós tivemos respeitos humanos e outros interesses e alçamos a posição de liderança e de autoridade de pessoas que não estavam preparadas. Perdoa-nos. Nós oramos pela tua igreja no Brasil. Dá-nos homens segundo o teu coração para pastorear essa igreja, tão grande, mas tão sofrida, tão dividida e tão minada pelo erro. Oramos que o Senhor assim nos guarde e preserve, livre do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Aguardem um minutinho que eu vou descer aqui para